Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Olha, eu tenho tempo que eu não faço um vídeo como esse aqui no canal, buscando explicar algum texto em que normalmente muitos ainda no nosso meio entendem de forma equivocada. Como você está vendo aí, hoje eu irei fazer a exposição do verso 20, capítulo 18 de Mateus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muitas vezes, meus irmãos, diversos cristãos usam esse texto, e não digo somente membros, mas os próprios líderes de diversas congregações, de diversas igrejas, usam esse texto de forma equivocada e totalmente fora do seu devido contexto, ok? Esse texto aqui, no verso 20, de modo algum pode ser usado, tá? Talvez de forma aplicativa, quem sabe, mas ainda assim é necessário explicar para todas as ovelhas da igreja o que esse texto realmente quer dizer, porque esse texto ele é usado por muitos em contextos de culto, quando o culto está vazio ou quando vai ser feita uma reunião e poucas pessoas aparecem, muitas vezes usam esse texto. Às vezes ali constrangido, caramba, veio pouquinhas pessoas, aí é que sacam esse texto e citam ele. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é assim que acontece? Naquele momento ali, até mesmo para animar o povo, né? O povo que ali está, para que não fique triste pela pouca quantidade de pessoas, e sacam esse texto e, de forma errada, colocam esse texto num contexto de culto. Normalmente num contexto de culto. Então, tomarei a dura tarefa de estar aqui expondo o que esse texto realmente quer dizer, em que contexto ele está aplicado, ok? Para isso, meus irmãos, nós necessitamos ir no contexto. Para quem ainda não sabe o que é contexto, contexto é tudo aquilo que vem antes do texto. Então nós temos que ler antes do texto para entender em que contexto o verso 20 está empregado. Muitas das vezes também podemos ler o contexto posterior. O contexto anterior muitas vezes já nos ajuda muito e resolve o problema da dificuldade daquele momento em que você está lendo a palavra e não compreende o texto que está lendo. Mas também o contexto posterior, que vem depois, também ajuda muito, ok? Para esse verso, meus irmãos, somente o contexto anterior, o que vem antes, já vai resolver o nosso problema, ok? Coloquei aqui o texto bem perto mesmo, bem grande, para que não fuja nada dos nossos olhos. Tá? Eu gosto muito da tradução Almeida Revista Atualizada, não sei qual é a sua tradução aí, mas se quiser acompanhar, abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18 e a partir do verso 15 nós iremos compreender melhor esse texto. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, acho que já deu, isso. Vamos lá, meus irmãos, vamos fazer a leitura do início ao fim e assim iremos estar expondo essa passagem. Diz assim o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, me perdi aqui, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí vem o texto tão citado, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu acho que já ficou claro, né, meus irmãos? Quando a gente lê o contexto, já está claríssimo sobre o que Cristo está dizendo aqui. De modo algum, uma história, um relato bíblico, deve ser dito, deve ser explicado somente com um único texto. Devemos ler toda a passagem, ou até mesmo, muitas das vezes, todo o capítulo, para entender aquilo que é de difícil compreensão. Entenda isso, que você com certeza irá acertar muito na sua interpretação bíblica. Tá ok? Então o que Cristo está falando aqui? Vamos relembrar? Ele está falando sobre, até o título aqui ajuda, não sei se vai aparecer aí para você, vou tentar colocar aqui, sobre o que Cristo está falando. Deixa eu subir um pouquinho só. Vamos voltar, ó. Ele está se referindo, olha o título como que ajuda. Como se deve tratar a um irmão culpado. Tá ok? É sobre isso que ele está falando. Então, galera, é isso que Cristo está tratando. Ele está falando como se deve tratar. Agora vamos entender melhor ainda, se ainda você não compreendeu. Ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 6, vai dizer assim, ó: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. No capítulo 19, no verso 15 de Deuteronômio também diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Exatamente isso que ele vai dizer agora no verso 16. Cristo: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Cristo ele está falando exatamente do que o título está se referindo. Como se deve tratar a um irmão culpado, um irmão que pecou contra você. Como ele deve ser tratado? Você deve, em primeiro lugar, ir até ele para tirar uma satisfação. Não com briga, não com arrogância, mas buscar resolver o assunto. Só que Cristo ele explica: olha, se porém ele não quiser te ouvir, toma aí 2 testemunhas que estão a par do caso, né, para que os 3 venham a falar contra esse que pecou. E assim toda a palavra será estabelecida. Aí ele continua no verso 17: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Aqui eu acredito, meus irmãos, que Cristo ele não está falando para que em cima do púlpito, no momento de pregação,
você que tiver a oportunidade de pregar, comece a falar do irmãozinho, não é isso. Mas que você leve ao conselho da igreja, ok? Você leve a pessoas ali, os presbíteros, diáconos, reúna, faça uma reunião e leve essa questão para o conselho da igreja. Se você é da presbiteriana ou a liderança de modo geral para toda e qualquer congregação, tá ok? Eu falo conselho porque é assim que é o governo da presbiteriana, ela possui um conselho que nesse conselho tem presbíteros e o pastor, ok? Então leve isso à igreja, leve isso aos líderes, para que esses líderes venham a falar com este que é culpado pelo seu pecado e, quem sabe assim, ele dá ouvidos. Mas Cristo diz, se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E termina, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou finalizar por aqui, só para não me alongar muito mais, que o verso 18 e o verso 20 eles estão conectados. Cristo está falando a mesma coisa num verso para outro. Tá? O verso 19, ele acaba até explicando que ele vai dizer, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, essa lupa ela é boa de um lado, mas por outro ela acaba atrapalhando um pouquinho também no decorrer do vídeo. Ele está falando a respeito de concordância, tá? O ligar nos céus e na terra é em concordância, em oração. Quando em oração, em uma só voz, falarmos com Deus, né, isso será ligado no céu, isso será bem considerado no céu. Por isso que nós necessitamos, como igreja, orar a Deus. Ele está falando em concordância, em algo que nós concordamos. No livro de Atos, no capítulo 2, agora não me recordo o verso, vai falar que a igreja daquela época, eles perseveravam unânimes em oração, na comunhão e no partir do pão. Tá? Isso aqui já é um ensinamento para a igreja de como perseverar. E essa perseverança, ela nos trará aquilo que nós temos pedido. Porque o verso 19 diz, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Espero que eu tenha ajudado, e perdoe aí se eu me alonguei muito no vídeo, mas que a graça de Deus venha lhe trazer entendimento a respeito desse texto, e que você não use mais, e nem repreenda quem usa, mas converse. Se desejar, mostre esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que continuam usando esse verso de forma errada e explica como que deve ser de forma correta, ok? Se inscreva no canal, curta e novamente eu peço, compartilhe com alguém. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.